Bom dia, queridos ouvintes, a paz do Senhor Jesus Cristo para vocês. Vocês estão na rádio também, na Rádio Alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, por isso nos regozijemos, nos alegramos nele, porque ele é maravilhoso e grandes são as suas obras para todos sempre. É isso aí, meus amigos, e hoje temos aniversariante, e hoje que aniversaria uma pessoa muito especial. Todos nós somos especial, e essa aqui é uma figura pública, uma figura que nós conhecemos muito. Hoje que aniversaria é o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Eita glória! Graças a Deus, hoje é aniversário do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. É com muita alegria que nós queremos aqui comemorar parabéns dele. Você dá parabéns para ele, dizer para ele que o Senhor tem abençoado muito a sua vida, viu, presidente? Que o Senhor está contigo, que o Senhor possa continuar abençoando o seu governo, que seja próspero, que seja um governo com muita seriedade, como já vem sendo. Que Deus te dê muita sabedoria e alegria no seu governar, no seu presidir aí desse Brasil tão grande, tão imenso e tão belo. Que Deus esteja na sua frente, te guiando e te abençoando em nome de Jesus. Vamos orar pelo nosso presidente, pessoal. Senhor Deus maravilhoso, obrigado, Senhor Deus, por tudo, mais um dia que o Senhor nos deu. Domingo, meu Pai, é só alegria, o Senhor tem nos dado alegria todo dia. Então, meu Deus, te louvamos, te agradecemos por tudo. Obrigado pela vida do meu Pai, do nosso presidente, que hoje é aniversaria. Que o Senhor conceda a ele muitos anos de vida, que esses anos sejam anos de paz, de alegria. Que o Senhor, meu Deus, conceda a ele um governo abençoado, que o nosso Brasil, meu Deus, saia dessa pandemia e venha viver dias melhores de suas vidas, meu Pai, com uma economia abençoada, meu Deus, com tudo abençoado para a honra e glória do seu nome, meu Pai. Abençoa, Pai, também a Adão, a Michelle, ao Pai, suas filhas, abençoa cada dia, meu Pai, essa família abençoada que governa o nosso país, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Amém. Glória a Deus. É isso aí, meus amados ouvintes, graça e paz para você, sintonizado a Rádio KB, comemorando aqui o aniversário do nosso presidente Jair Bolsonaro. E aqui nós temos mensagem para ele, direto do Instagram, mensagem dos seus seguidores, é muita gente. Eu vou ler aqui apenas algumas pessoas. Aqui tem a Luciana, disse: parabéns, meu presidente, parabéns. A Isabel disse: parabéns, presidente. Aqui a Maria Barbosa, verdade, parabéns, Deus lhe abençoe. Nossa amiga Márcia disse: parabéns, que Deus lhe abençoe e lhe dê muita sabedoria, porque eu sei que não está fácil. Nossa amiga Célia: parabéns pelo aniversário, meu presidente, que Deus abençoe, proteja e ilumine. Aqui a nossa amiga Angelita: parabéns, felicidades, Deus abençoe. É isso aí, algumas mensagens aqui do Instagram para o nosso presidente. E vamos aqui ouvir música bonita e começar hoje lendo 2 Samuel, no capítulo 1. Sarando as nossas feridas e nos dando perdão. Quem foi que mesmo ao terceiro dia ressurgiu nos dando vida e a nossa salvação? Ele se entregou como
2 Samuel capítulo 1. Davi mata o Amalequita, que ele traz a notícia da morte de Saul. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos Amalequitas, e ficando Davi 2 dias em Ziclag, sucedeu ao 3º dia que um homem veio do arraial de Saul, com os vestidos rotos e com terra sobre a cabeça. Sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: de onde vens? E ele lhe disse: escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: como foi lá isso? Peço-te dízimo. E ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas seu filho foram mortos. E disse Davi ao mancebo que lhe trazia as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas seu filho são mortos? Então disse o mancebo que lhe dava a notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que carros e capitães de cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim, e chamou-me. E eu disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou Amalequita. Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço, e as trouxe aqui a meu senhor. Então apanhou Davi os seus vestidos e o rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul, e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Disse então Davi ao mancebo que lhe trouxera a nova: de onde és tu? E disse ele: sou filho de um homem estrangeiro, Amalequita. E Davi lhe disse: como não temeste tu estender a mão para matares ao ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos mancebos e disse: chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. O pranto de Davi por Saul e Jonatas. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas seu filho com esta lamentação, dizendo que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro do reto: há ornamento de Israel, nos teus altos fui ferido, como caíram os valentes. Não noticieis em Gate, não publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte se não separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhos de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre os vossos vestidos. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas, nos teus altos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras! Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.